eu não sou Serginho Grosman, mas com carinho, Luciano Simões, por favor. Nosso filósofo. Fábio Lopes, por favor. Muito bem, então nesse primeiro momento a gente vai abrir a palavra para os dois, para eles fazerem as saudações iniciais aí, conversarem um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é muito palpitante, né? Vocês acham que a sociedade atual que a gente vive carece de ética? A gente precisa viver uma ética cristã, doutrinária? Será? Vamos tentar ver e ouvir se o Livro dos Espíritos responde? O Livro dos Espíritos responde. Boa tarde a todos. Alegria estar aqui podendo falar com vocês. Falo como um espírita, como um cidadão do mundo, como uma pessoa comum, uma pessoa simples, que também vive seus dilemas morais, os seus dilemas éticos, né? O tema acho que é muito pertinente. A palavra ética não aparece propriamente dentro do Livro dos Espíritos, mas a ideia dela está dentro do Livro dos Espíritos, sim. Porque quando você vê no passado, quando você pega a origem, né, latina da palavra moral, ou a origem grega da palavra ética, você percebe que as duas palavras apontam para o campo do comportamento, da atitude, da postura, né? É como se você estivesse buscando o que é certo e o que não é certo. Então a origem dessas duas ideias é a mesma, a base é a mesma, né? Kardec não usa a palavra ética. Ele e os espíritos, no Livro dos Espíritos, usam a palavra moral. Mas é no sentido ético, no sentido de universalizar a ação. Então, com certeza, o Livro dos Espíritos responde, né? No contexto contemporâneo, ética, essa palavra ética, ela está se tornando mais algo científico do que algo do campo da vivência. A ética está se tornando uma espécie de ciência que estuda esse campo da moral. Mas eu acho que o convite que a gente deve fazer hoje é não ver a ética como ciência, é tentar buscar essa raiz originária da palavra e ver a ética como conduta, não é? E que a gente possa refletir na ética no campo moral mesmo, né? Existem uns preconceitos em cima dessa palavra moral e alguns jargões meio que desgastaram essa palavra. Moral é moralismo, né? Fulano, ele é defensor da moral e dos bons costumes. Aí fica parecendo que moral é uma palavra piegas, né? Ou descontextualizada. Isso é um equívoco. Toda conduta é moral. Principalmente se ética se tornar de fato, como que ela tem se tornado, um campo mais científico do que propriamente comportamental, né? A ética hoje dialoga com a antropologia social, com a psicologia, com a economia, é um campo de conhecimento muito científico, mas para o nosso debate é mais interessante resgatar esse campo da moral mesmo, não o moralismo, porque existem muitas morais, né? Mas a moral, aquela moral que respalda as minhas condutas no mundo, mas aquela moral que me faz voltar para o meu lugar e pensar naquilo que eu fiz. Essa atitude de reavaliar o comportamento e o juízo moral, o Livro dos Espíritos faz, exercita e reflete. Então que hoje nosso debate possa ser muito, muito acolhedor, um debate criativo, um debate instigante e que a doutrina possa dialogar com as grandes questões do mundo. Obrigado. Boa tarde. Pegando um gancho já com o Luciano, quando a gente pensa em ética atualmente, quando pensa em moral e ética, nós encontramos um campo muito desgastado realmente. O desgaste da palavra, o desgaste verbal, o desgaste do dia a dia, e as pessoas começam a se perguntar: fulano tem moral? Fulano agiu de forma antiética? Não tem ética? E a gente acaba não entendendo bem o que seria isso. E onde é que isso se aplica? No meu campo individual. Realmente é uma ciência que acaba dialogando com diversos campos e diversas ciências. E a gente pensa, exatamente o que é ética, né? Ética seria mais ou menos, uma definição bem prática, a aplicação no dia a dia
da moral, mas de uma moral universal, de uma moral de um bem e mal, de um certo e errado, que te faz reflexionar sobre tuas atitudes. Eu preciso pensar, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, que atos eu estou cometendo com meu irmão, com meu inimigo, né, com meu vizinho, com o estrangeiro. São vários campos que a gente precisa repensar, reflexionar, refletir bastante o que estamos fazendo aqui, de modo a pensar: eu sou uma pessoa ética, eu, enquanto espírita, sigo uma ética espírita, e sigo uma ética espírita, que ética é esta? A gente tem um livro chamado As Leis Morais dentro do Livro dos Espíritos. Realmente não aparece a palavra ética. No entanto, o Livro dos Espíritos como um todo é um código de ética. Da primeira à última parte, na introdução à conclusão, nós temos um código de ética, porque ele te leva e te conduz a reflexões. A própria pedagogia aplicada no Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, são reflexões. E nós exercitamos essas reflexões, nós aplicamos no dia a dia, nos nossos pequenos grupos e na nossa universalidade, no nosso universo chamado ser, né? Essa ética, essa moral. A gente vai tentar aqui conversar um pouquinho mais a respeito, ver que pontos a gente está utilizando o Livro dos Espíritos como realmente uma luz para a humanidade, sendo eu um pouco desta luz, onde cada um de nós pode iluminar um pouquinho mais de onde a gente estiver. Muito bem, feita essa aproximação, essa apresentação. Quem já conhecia esses dois jovens rapazes aqui no espaço? O que eles falaram é real, hein? É papo sério, papo reto? Não precisa falar, pode guardar aí para vocês. A gente vai continuar agora, porque a gente prometeu, né, e ficaram, inclusive, pensando, né, se o Haroldo estaria chegando de avião, quem ia buscar no aeroporto, como é que é. Ele disse que ficou muito caro vir 2 vezes, assim, Congresso e IMEP, mas ele prometeu que ia tentar, assim, uma ligação talvez mais espiritual. Então, se a gente pensar muito nele, talvez ele apareça na nossa mente agora. Vamos tentar fazer aquele exercício de meditação. Haroldo Dutra Dias, vem. Haroldo Dutra Dias, vem, né? De repente, ele se pluga. Espera aí, só um instante, por favor, só um instante. Alô? Oi, diretor? Tá ok já? Tá no ponto? O link tá feito? É? Então tá. Ok, beleza. Gente, olha, funcionou o pensamento de vocês, hein? Vamos lá, vamos ver o Haroldo aí. Você me ouve, Haroldo? 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 Tá vendo ali aquela moça bonita ali no computador? Você tá vendo ela? Ali do outro lado, ali, ó. Tá vendo? Viu, Ana Paula? Ah, beleza. Tá certo. Então vamos lá. Posso fazer a pergunta? Tá ouvindo aí? Ok. Tá certo. Vou fazer a pergunta, hein? Então vamos lá. Quais são as condutas mais importantes que a gente deve dar atenção quando o assunto é ética cristã? Você pode responder? Eu penso que essa questão é a grande questão posta pelo evangelista João no seu evangelho e no Apocalipse. Quando o assunto é ética, quando o assunto é o nosso comportamento no mundo, quando queremos viver segundo a proposta do Cristo, o ponto fundamental é nós tirarmos o foco do que é exterior e voltarmos o foco para o que é interior. Porque, embora a gente leia a mitologia grega e encontre vários deuses e acredite que hoje a humanidade acredita num Deus único e adore um Deus único, nós somos ainda uma humanidade politeísta. E o Deus que é adorado hoje no mundo é Mamon, o Deus da riqueza. Nós focamos tanto em aspectos exteriores que todo nosso esforço, toda a nossa emoção, todo o nosso talento é colocado a serviço de acumular bens exteriores. Não que os bens exteriores, os bens materiais, não sejam capazes de nos proporcionar prazer, alegria, claro, né?
O dinheiro, quando bem empregado, pode espalhar luz, consolo, conforto, prazer, alegria, sem dúvida. Mas o foco excessivo no que é exterior nos tira a dimensão da vida interior. E quando nós perdemos a dimensão da vida interior, dessa vida espiritual, mas sobretudo de uma vivência interna, nós perdemos o equilíbrio psíquico e espiritual. E aí, quando você perde esse equilíbrio, não adianta mais você ter nada. Por mais que você tenha, você não consegue mais sentir prazer, você não consegue mais gozar, não consegue aproveitar. E você começa a trocar o que é essencial por notas. Trocar o que é essencial por bens. Que é o problema da crise hoje no Brasil, em que as pessoas preferem perder a dignidade do que perder dólares. Preferem perder a honra que herdaram do pai, da mãe, do avô e da avó, do que perder uma mala de dinheiro. As pessoas esquecem a sua origem, elas esquecem quem elas são. Elas esquecem a sua brasilidade, elas esquecem a sua infância. Esquecem a mesa ali na casa da avó, as experiências vividas em família, as experiências vividas no interior, vividas na sua cidade, vividas no seu estado, para acreditarem num padrão dito internacional, que é o padrão de comprar coisas e aumentar a conta corrente e aplicar para especular. Então, esse é o grande problema. Se nós não atentarmos seriamente para o valor do interior e para a dimensão espiritual do ser humano, todo o nosso esforço na ética será um discurso e uma retórica contradita com a vida que nós levamos. Ok, Haroldo, obrigado. Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? A gente pode? Tá, beleza então. Então vamos seguir aqui. A bonita camisa, hein? Legal. Vamos seguir aqui com a pergunta, tá? Posso fazer a pergunta? Posso? Tá ouvindo? Ah, olha só o sorriso bonito. Vamos lá. Como identificar na origem, em nossos pensamentos, atitudes contraditórias a essa proposta crística e evitar transformar em ações concretas? Isso me lembra muito aquela frase do Paulo, quando ele diz assim: olha, o bem que eu quero não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu faço. A verdade é que nós temos uma bússola interior. E a gente pode ter perdido o hábito de ouvir essa bússola e esse GPS interno. Às vezes a nossa consciência está tão adormecida, às vezes a qualidade da nossa vida interior está tão deteriorada que a gente não consegue mais ouvir a consciência, mas a consciência grita. Quando você está fazendo uma coisa que está de acordo com o que a sua consciência aponta, você se sente bem. Por mais que aquilo implique perda. Aos olhos do mundo, você pode estar perdendo. Mas você tem uma sensação interna de que você está fazendo o que é certo. E ao contrário, quando você está ganhando, e todo mundo acha que você está ganhando, e por dentro você tem aquela sensação de que aquilo não foi certo. Então há esse GPS. O GPS, e o nosso GPS interior, ele é incrível, porque ele fala assim, recalculando. Ele dá o sinal de que você está andando em círculo, você não está indo para o caminho certo. Eu diria que o fundamental aqui não é um teste de quanto você tem de resistência moral, porque é natural que a gente caia. Às vezes você sucumbe a uma tentação, às vezes você não tem força para resistir. Mas o que a gente não pode perder é a capacidade de ouvir o nosso coração e a nossa consciência. Porque se a gente perder isso, você perdeu tudo. Valeu, Haroldo. Obrigado, hein? Tá, legal. Também gosto de ti, cara. Vamos lá. Posso fazer outra pergunta? Posso? Tá ouvindo? Tá? Então vamos lá. Em nossas casas espíritas, quais as atitudes que são rotineiras e contrárias a essa ética cristã? Eu penso que enquanto organização religiosa, enquanto movimento religioso, nós devemos ficar muito atentos na nossa casa espírita para não repetir os erros cometidos nos outros movimentos religiosos que nós participamos em outras reencarnações. Todos nós somos espíritos que já viveram vastas experiências no campo religioso. Então é comum a gente chegar na casa espírita e começar a reviver experiências de inquisidor.
Ou seja, ficar ditando regras para as pessoas, ficar fiscalizando a vida das pessoas e ficar queimando as pessoas, levando as pessoas para a fogueira e para a forca, trocando princípios, supostos princípios, por pessoas. As pessoas são mais importantes do que as regras. Nós já cometemos esse erro. Outro erro que nós já nos cometemos e muito. Nós nos encantamos por cargos e poder. Já vivemos isso. E é muito comum chegar na casa espírita e a gente reviver essas experiências. Outra experiência que a gente já viveu, experiência de eliminar as pessoas que não acreditam no que a gente acredita, ou das pessoas que não agem como a gente acha que tem que agir. Isso se chama intolerância. Nós já matamos e já morremos por causa da intolerância. E se não ficarmos vigilantes, a gente vai repetir isso na casa espírita, vai repetir isso no movimento federativo, vai repetir isso dentro do espiritismo, onde quer que a gente se encontre. Então, eu acho que um exercício muito valioso é a gente estudar um pouquinho de história da religião. História da Inquisição, história das Cruzadas, história do Papado, história da Reforma Protestante, história das guerras religiosas entre japoneses e chineses, dos conflitos religiosos muçulmanos, dos conflitos religiosos na Ásia, e a gente entender qual foi a lógica desses conflitos, porque nós fomos atores em todos esses conflitos. E corremos um risco enorme de repeti-los todos na casa espírita. Como já tem muita gente repetindo. Então, se a gente não atentar para isso, nós vamos voltar a patinar no gelo e vamos perder essa maravilhosa oportunidade de fazer diferente. Fazer diferente. E a casa espírita é a oportunidade de fazer diferente. Eu acho que chega. Chegou a hora da gente começar a viver o cristianismo puro, na casa espírita, no movimento federativo, nas federativas, em qualquer lugar que a gente se encontre. Ok, Haroldo. Produção, pode liberar ele aí, tá? Obrigado, valeu. Agora, depois que a gente viu esse rapaz que está começando aí no movimento, a gente vai ficar com esses dois aqui que são muito mais de envergadura, vão responder, né, pra gente. Afinal de contas, Haroldo Dutra Dias, né? Fábio Lopes e Luciano Simões aqui ao vivo em cores para responder para vocês. E aí a gente deixou uma pergunta muito simples, muito tranquila, para eles responderem agora, né? A gente deu as mais fáceis para o Haroldo, né? Porque está menos preparado. Aí deu a mais difícil para eles aqui. E a pergunta é tranquila, simples e direta. Acho que, inclusive, está lá a questão 732 do Livro dos Espíritos responde. Qual a melhor atitude para fortalecer na sociedade um modelo ético que busca agir como se fosse o Cristo? Muito simples, né? Então, vamos deixar a resposta aqui para Luciano Simões e Fábio Lopes. Deus do céu. Bom, eu não vou buscar no Livro dos Espíritos, vou buscar nos Evangelhos. Vou buscar no livro de Lucas, o capítulo 15. Jesus, o herói dessa história, é cercado pelos fariseus, é confrontado porque Jesus se sentava junto com as pessoas que eram execradas da sociedade, os ladrões, os pecadores, e Jesus habilmente aproveita o ensejo e aproveita para ensinar algo. E é nessa ocasião que ele conta as 3 parábolas que são desencadeadas, né? Uma encadeada na outra, que é a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha que se desgarrou e o filho pródigo. Todas têm o mesmo fundo moral. E é muito interessante porque Jesus traz algo que antecipa 18 séculos o que Kant falaria lá na metafísica dos costumes dele. O ser humano, uma pessoa, um indivíduo, ele tem um fim em si próprio, em si mesmo. Você não pode usar um ser humano como meio para outra coisa. O valor da moral se justifica no próprio ato que ela executa. Então, por que eu preciso voltar e resgatar a ovelha que se perdeu? Porque eu preciso dar exemplo para outra. Não! Se você usou a ovelha como exemplo para a outra, você usou ela como meio, não como fim. A ovelhinha que se desgarrou tem um mérito em si mesma. Jesus ensina que é muito melhor aquela ovelha se arrepender do que ela cometeu, dos erros que ela cometeu, do que você ter 99 ovelhas que não refletem nada.
Então, aquele gesto, ele é importante em si mesmo, porque a moral se justifica pelo próprio gesto, né? É essa coisa sábia que Kant vai resgatar 18 séculos depois. Quer dizer, a atitude, gesto moral, motivado por uma outra coisa que não seja ela própria. Isso que é beleza. O filho pródigo é acolhido no próprio gesto dele de voltar. O outro filho que está ali, o chato, né, fica implicando com o pai: pô, mas eu estou sempre aqui contigo, né? Que é uma forma inteligentíssima de Jesus criticar a mentalidade judaica de época, né? Era aquele judeu muito sério, que cumpria sempre as regras, né, as normas do patriarcado, das tradições de família. Não, mas aquele pai estava ali no gesto de acolher o filho, no próprio gesto. Não interessava o que o filho tinha feito, não é? A gente sabe que existem discursos elitistas que execram os presidiários, por exemplo, mas essas pessoas são as que mais precisam do acolhimento. Não é para elas o evangelho, né? A gente acaba elitizando o discurso da moral. Então, eu vejo o que seria pensar Jesus como um modelo de ética. Eu resgato essas parábolas porque Jesus vai buscar o ser humano em si mesmo. Eu te amo porque tu existe. Eu te amo porque tu está ali. Não tem um outro fim que não seja aquilo, né? Os filósofos materialistas encontraram logo um jeito de dizer que o que Kant falou não tinha nada a ver com o que Jesus falou, né? Que era essa coisa meio idealista, alemã, chata e tal. Mas é isso mesmo. Jesus antecipa em muito tempo um código de ética universal, né? Eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então eu vejo que nessas 3 parábolas tem um elemento central, onde eu vou encontrar no outro a extensão da minha existência. A causa de si mesmo está no próprio gesto moral. Então eu preciso ser ético porque é o certo, né? E como o Haroldo colocou ali atrás, né, ao vivo, né, se comunicando com a gente, na consciência, que é isso que diz no Livro dos Espíritos, a questão 621, aonde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência. Você pode expressar qualquer gesto, qualquer indignação, a partir da sua condição social, mas por trás tem algo maior. Por que eu quero aquilo? Porque é justo, porque é responsável, porque é bom. É esse princípio de normativa maior, né, que muitas filosofias execram e diz que não há uma norma maior para desprezar a religião. É isso que o Cristo traz, a busca de uma ética maior. Tá? Aproveitando também essa ideia, né, de chupar a manga, a gente vai chupar uma manga que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. O item 3 fala da obediência e resignação. E muito claramente é colocado para a gente que um dos piores vícios que nós temos é a indiferença moral. Como é que a gente pode buscar essa ética cristã, essa ética do Cristo? Combatendo o vício da indiferença moral. E aí a gente vê 2 pontos. Primeiro, o que é o vício? Vício é algo que a gente se compraz em repetir. A gente sabe que faz mal, temos essa noção do quanto está sendo nocivo para todos, os nossos familiares. Antigamente, quando se fumava abertamente, era muito mais danoso o vício do cigarro, e não nos importávamos em fumar. Era até elegante, fazia parte da etiqueta, da pequena ética, né? Uma ética burguesa, elitista e repetida. Com o passar do tempo, vieram as leis, as mudanças, e hoje quase a gente não vê pessoas fumando em ambientes abertos, ambientes fechados. Mas ainda assim, outros vícios se repetem. E a outra situação seria a indiferença, né? Essa indiferença vai completamente de encontro ao que Jesus falava, de amar ao outro como a mim mesmo. Como eu posso amar a Deus e ao outro como a mim mesmo? Às vezes eu nem me amo. Às vezes são vícios internos em que eu estou em completo desamor comigo mesmo, completa indiferença comigo mesmo. O moral que eu tenho comigo mesmo nem funciona. Como é que eu vou atuar de forma moral com o outro? E se a gente tem uma indiferença moral consigo, com o outro, temos também na sociedade. Se temos na sociedade e repetimos, porque os vícios são repetidos, precisamos combatê-lo com o que está lá no título do capítulo. Quando eu me volto para a obediência, quando eu consigo acalmar o rebelde que tem em mim,
eu consigo começar a dar o primeiro passo. Mas como é um vício, pode se repetir. Então eu entro na resignação. Eu persisto, eu crio forças porque eu preciso melhorar. Eu melhorando, eu melhoro o outro e melhoro também a sociedade. Não adianta ficar olhando e apontando o dedo para a sociedade, para quem está lá no alto, no topo da cadeia do poder, se ele me representa, e me representa bem, porque ainda sou cheio de corrupção. Então eu preciso me melhorar para também ter um representante melhor. Acho que é por aí. Mais um filósofo, esse é o filósofo mudo, húngaro, que diz né? Vamos agora para a nossa terceira parte do nosso O Livro dos Espíritos Responde. Depois de todas essas reflexões feitas por Haroldo Dutra Dias, Luciano e Fábio, nós queríamos que vocês completassem mentalmente a seguinte frase e depois os que se sentirem à vontade pudessem expressar ela agora, tá bom? A frase é: eu me sinto irritado, chateado, quando percebo alguém agindo reticências. Eu me sinto chateado, irritado, quando percebo alguém agindo. Pontinho, pontinho, pontinho. Quem gostaria de ajudar? Com injustiça. De má fé. Arrogância. Indiferença. Subtração do coletivo. Comodismo. Pode ver para as atitudes que eu tenho. Ainda bem que ninguém nesse auditório faz essas coisas. Então, olha só, se a pergunta inicial ela era muito simples, né? Ou seja, só agir como Jesus agiu, agora os dois têm a missão, né, de resolver todos esses problemas que vocês colocaram aqui do ponto de vista ético, né? E eles vão tentar trabalhar com vocês à luz da doutrina espírita, né, utilizando essa obra aqui, que está iluminando as nossas vidas, mas que não está contida no papel. Está contida aonde? Na nossa consciência. É bom que todo mundo recebeu no kit o livro, né? Eu queria dar uma ênfase aqui, não sei se foi essas perguntas que o Fábio escolheu, mas eu queria resgatar algo da pergunta 619, aliás, começa nela, né? Conhecimento da lei natural. Não, está aqui, o bem e o mal, é 629. Que definição se pode dar da moral? Kardec pergunta aos imortais e eles respondem: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. O primeiro ponto. A pergunta 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Aí os espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Essas duas perguntas são de uma profundidade pouco explorada
E, de novo, ela traz a atualidade desse livro incrível. No século V, Santo Agostinho já se debatia com essa questão se o mal existia. E Santo Agostinho vai dizer que não existe o mal substancial. O mal é uma espécie de falta, é uma espécie de ausência. Lá, quando Cristo é crucificado, ele não pede para que o Pai perdoe aquelas pessoas porque elas são más. É porque elas ignoram alguma coisa. Elas desconhecem alguma coisa. Não é porque elas são perversas. Então não existe o mal como coisa, como uma essência plantada, porque se o mal existisse, Deus o teria feito. E essa resposta sábia dos espíritos vai de acordo com essa ética, né? Não existe o mal coisa. O mal é você estar desalinhado de um fluxo, que é a lei divina, certo? O bem é você estar de acordo com esse fluxo. Deus não castiga ninguém. Toda vez que a gente inflige uma lei de Deus, que você violenta uma pessoa, que você é corrupto, que você é desonesto, né? Que você pratica essa miríade de coisas aí que vocês falaram, que nós fazemos, não tem ninguém lhe culpando. Você, ao se afastar, é como se você saísse do fluxo, né? De um líquido bondoso que te leva para frente e você raspasse seu braço num cano e o atrito te fere, né? Então, não existe maldade no mundo. Bem e mal são conceitos pedagógicos úteis. Existe um estado de ignorância, né? No século XX, a Hannah Arendt tocou na mesma coisa. Quando ela vai ver o julgamento dos nazistas, ela diz: eu não via maldade naquelas pessoas. Me parecia mais uma espécie de ignorância acerca da trama da vida, né? Ele não via no Hickman uma maldade. Ela via ignorância, né? Então, essas respostas de O Livro dos Espíritos são de uma sapiência notável, porque mostra que não há bem e mal como coisa, não é? Mas como o segmento de um processo que está em curso, que é a lei natural. Então, o Livro dos Espíritos, nessas duas perguntas, nos traz essa reflexão, né? De que estarmos no mundo, tendo que se confrontar com essas coisas que vocês falam, que nós fazemos todos os dias, né? É primeiro aceitar que nós não somos perfeitos, não é? Que nós fazemos mais por ignorância, mas não por maldade, né? E nesse processo é estar na vida. Não importa aquilo, né? Como diz aquele jargão existencialista, não importa tanto o que me acontece, mas é o que eu faço com aquilo que me acontece, como é que eu digiro aquilo que me acontece, como é que eu ressignifico as dores que eu causei e causaram em mim. Então, acho que nessas duas perguntas tem um ingrediente fundamental. É eu entender que eu não sou mal, né? E que o nosso caminho para sermos pessoas éticas, né? Em primeiro lugar, é assumir essas coisas todas que nós fazemos. Eu preciso assumi-las, né? Como coisas minhas que eu faço, né? E depois é agir com a consciência para poder modificá-las. Muito bem, obrigado, Luciano. Vamos agora ouvir o Fábio. Jean-Paul Sartre dizia que, é uma frase atribuída a ele, que o inferno são os outros numa peça de teatro. E quando a gente começa a colocar o que não gostamos e apontamos o que os outros fazem, o que nos indigna, normalmente caímos numa armadilha, uma arapuca, que é a indignação seletiva. O que vale para o outro não vale para mim. Eu olho para o outro, reclamo do outro, mas não consigo ver o mal em mim. E partindo desse princípio de que o inferno não são os outros, e quem nós somos para os outros? Nós somos os outros. Mas costumamos terceirizar as responsabilidades que temos. Falamos há pouco da fila do almoço. Uma das questões levantadas foi a fila do almoço, e pouco antes de vir para cá passamos por isso. Estávamos na fila, eu e um colega, e já quase chegando no final, para passar o código, algumas pessoas se meteram na frente porque alguém estava aguardando o lugar. E não era uma ou duas, eram 3, 4 pessoas. O colega chegou, argumentou, e a resposta foi: fulano estava aguardando o lugar. Novamente o colega argumentou, e a resposta foi mal. Foi mal, né? O bem e o mal se defrontando aqui dentro, pouco antes da gente subir para cá.
E realmente foi o mal. Mas foi o mal, mas não foi o mal reparado, porque continuaram ali, nos esqueceram ali atrás e com certeza sentaram e se alimentaram tranquilamente. Isso me fez pensar em Charles Darwin viajando pelo mundo antes de escrever A Origem das Espécies. Ele passou pelo Brasil e, ao ir embora do Brasil, falou que talvez nunca mais voltasse aqui, que dava graças a Deus por estar indo embora daqui. Um país escravocrata, e durante ele estar em Pernambuco e no Rio de Janeiro, ele viu cenas terríveis, perfeitamente normais, perfeitamente legais, em que os donos maltratavam seus escravos pelas mínimas situações, alguns até se compadeciam, mas nada faziam. E ele faz essa reflexão de não querer mais voltar ao Brasil. Séculos depois, um baiano chamado Caetano Veloso escreve uma música chamada Haiti, em que ele coloca que o venerável deputado vê tanto espírito no feto, o venerável cardeal vê tanto espírito no feto, mas nenhum no marginal, né? E muitas pessoas silenciaram durante algumas chacinas, inclusive aqui mesmo em Belém, porque eram marginais que foram mortos. Alguns outros silenciaram quando se matou policiais. E vai ficando num empurra de eles e nós não sabemos quem nós somos e quem são eles. Onde é que está o mal aí? E aí o Livro dos Espíritos vem e diz, na questão 636, Kardec faz a pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A resposta é: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade, no grau de maturidade. Como é que nós estamos maduros espiritualmente? Sabemos que temos existências diversas, estamos de passagem nessa encarnação, mas quem nós somos realmente? Quando assentamos nossa cabeça à noite num travesseiro para dormir, fazemos a reflexão que Santo Agostinho ensinava? Pensar o bem que eu fiz e o mal que eu fiz, e pensamos em como reparar o mal que eu faço. Eu penso isso. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de discurso, a gente também tem que pensar em como transformar isso em ação. Do contrário, a gente vai criando uma normalidade nociva, que atualmente se chama normose. Se eu não me engano, um psicólogo francês, Pierre Leloup, né? Eles criaram esse conceito em pontos diferentes, nessas situações cósmicas, e acabaram encontrando o mesmo conceito de uma situação que é uma normatividade nociva. Nós nos acostumamos com o que é mal. A pergunta é: como nós vamos começar a combater isso dentro da gente e trazer esse bem para a sociedade, que é a lei de Deus? Vocês viram que eles resolveram todos os problemas que vocês trouxeram aqui pra gente, né? Tá bacana, gente? Tá todo mundo curtindo? Tá legal? A gente vai passar para o nosso último bloco agora, que são as perguntas ao vivo e em cores, né? Olha só, já temos a Luísa queria fazer, pediu agora aqui. Então é só vir aqui, pegar o microfone e fazer a pergunta. Depois... Muito legal. Para a gente esclarecer a questão do conceito do bem e o mal, eu entendo assim, Luciano, e a tua expressão foi muito interessante, mas talvez a gente precise dar um complemento no sentido de que mal a gente está falando, porque aqui eu entendo bem distinto o mal, quando ele diz assim: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. O que ele está querendo dizer? O que é que o Espírito está querendo dizer aqui? Que o mal tem consequências, nossas atitudes têm consequências. Agora, o mal moral vai depender do grau de responsabilidade. E ele
complementa com a 637 perguntando: o selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Aí os espíritos respondem: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Então, o mal é sempre um mal porque tem consequências. Se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Porque tem uma lei, embora eu desconheça essa lei, vai cair na minha cabeça e vai trazer um ferimento. Mas esse não é o mal moral. O mal moral é quando eu sei que isso acontece, jogo a pedra para cima para cair na tua cabeça. Aí eu entendo o comprometimento, né? No sentido dessa colocação da consciência. E eu estava aqui pensando, lembrei de uma situação que aconteceu comigo, numa época em que o Mário Barbosa era o presidente da Fundação do Bem-Estar Social do Pará. E aí ele como presidente, tinha direito a um aluguel, a um apartamento alugado. E um belo dia ele chegou e disse: sabe uma coisa, eu estou comprando um apartamento para mim. E eu virei e disse assim para ele: puxa, que bom, Mário, porque agora o recurso que era destinado para o teu aluguel vai diminuir a prestação do apartamento. Ele disse: não. Eu disse: como não? Não, Aloysio, eu não posso pegar um dinheiro público para comprar um bem privado. Olha, aquilo deu um nó na minha cabeça. Porque, veja só, a ignorância, para mim seria perfeitamente moral, né? Eu pegar um dinheiro que era destinado a um cargo que eu estou ocupando, já que agora eu resolvi comprar, que aquilo abatesse. Então veja, se eu fizesse isso, eu estaria fazendo um mal, mas eu não estaria me comprometendo pelo grau de consciência que eu não tinha sobre aquilo. Essa é uma questão. E a outra que trouxeste, eu vivi essa situação agora lá no lanche, no almoço. E eu fiquei aqui refletindo sobre a tua colocação de fazer agir pela pessoa em si. Então eu fui quando eu vi a fila e tudo mais, vi minha filha com as coleguinhas. Aí me aproximei dela, aí ela: vem para cá, papai, vem para cá. E tal. Aí ficou aquela situação e eu pensei: o que eu faço, né? Ele disse assim: mas eu não estou furando. E eram 3 coleguinhas, elas 3. Não, papai, você é prioridade. Faixa G é prioridade. Eu disse: mas como é isso? Né? E comecei a indagar, mas como? Eu falei: por que eu sou prioridade? Porque ontem ela fez uma alusão à minha foto no coisa e disse que eu estava bem diferente ali, né? Que eu era bem novo, uma coisa assim. Eu disse: o quê? Isadora está me chamando de velho? Aí eu fiz assim para ela, né? Lembrando a história de ontem, eu disse assim: mas por que a faixa G é prioridade? E ela: não, é porque a faixa A e a faixa G são prioridade. Ela se enrolou toda. Aí eu disse assim, virei para ela, e nessa hora eu pensei, não só fazer porque é o correto, mas de fazer pelo exemplo que educa. E aí eu virei para ela e disse assim: minha filha, você precisa de ajuda para almoçar? Ela disse: não, papai. Então eu vou para o final da fila, tá bom? Aí ela disse: tá bom. E as coleguinhas vieram e disse: tá bom. Aí veio uma e me deu um beijo. Então eu queria que vocês comentassem essas 2 questões. Eu acho que você poderia comentar essa primeira que eu fiz, e você comentar essa questão da gente fazer, muitas vezes, sendo, mas pensando no aspecto educativo. A gente vai fazer o bloco de perguntas e depois volta para eles. Boa tarde a todos. Eu estava assistindo a fala do Haroldo, em que ele dizia que nós temos uma bússola interior que nos guia quando a gente faz alguma coisa certa e quando a gente faz alguma coisa errada. Eu concordo com isso, só que tem uma outra questão. Hoje, infelizmente, nós sofremos uma pressão popular para fazer o que é errado. Então é assim, você está no seu ambiente de trabalho, se todo mundo age errado e você age certo, há uma cobrança e uma exclusão de você. Você passa a ser mal visto e as pessoas começam a falar mal de você, dizendo que você quer ser certinho, que você quer aparecer, que você puxa saco do chefe e por aí vai. E aí aquela bússola meio que quer falhar. Porque você começa a pensar, mas se eu estou fazendo o que é certo, o que a minha consciência diz que é correto, por que eu estou sendo tão discriminado, tão deixado de lado? Por que me olham tão torto? Você não consegue fazer amizade no ambiente de trabalho. E aí você fica, mas será que eu estou fazendo certo mesmo? Então a minha pergunta é,
como agir certo e se sentir bem com isso, num meio em que todos agem errado e fazem de tudo para que você se sinta mal quando você faz o certo. Vocês viram que hoje o negócio não está fraco, né? Vamos passar para o Fábio, depois para o Luciano. Hein? Eu resolvi trancar a porta para que eles não saíssem, tá? Aí depois desse bloco a gente abre de novo, tá? Tentando conciliar a questão da bússola moral com a questão da responsabilidade e do entendimento desse mal moral, especificamente, o grau de responsabilidade com o grau de conhecimento, né? Algumas situações que nós temos de consideradas normas, normatividade, costumes de alguns ambientes e que são completamente antiéticos, completamente maus, eles precisam ser questionados. Ainda que você sofra pressão, ainda que você sinta uma exclusão, é o nosso comprometimento íntimo. Isso vai de cada um. Cada um sabe o grau que suporta do peso que vai ter aquela atitude. É complicado você falar de uma coletividade e exigir isso. No momento que você já exige, tirou uma coisa chamada liberdade. E essa liberdade, esse livre-arbítrio, ele precisa ter um contraponto que é a disciplina. E me vem aqui à cabeça a música da Legião Urbana, há tempos, em que ele diz que disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Né? Isso tudo também está no Livro dos Espíritos, tudo está no Evangelho de Jesus. É necessário, em alguns momentos, que a gente tenha essa disciplina de liberdade. Uma forma de eu entender que a minha liberdade encontra limite. Ela não é absoluta, ela não é total. E qual é o limite dela? É o outro. Nesse ponto, sim, não é que o inferno seja o outro, mas que o paraíso é o outro. Eu preciso olhar para o outro como o meu limitador. E a norma está lá em Jesus. Fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. E suportar as consequências, que aí a gente vai realmente entender. Eu aguento. Eu estou no mundo de provas e expiações, eu estou me pondo à prova. Eu não posso fugir disso. Eu vou fugir aqui neste momento, mas vou encontrar em outros momentos a mesma aprovação até que eu consiga me recuperar. Se não for nessa, vai ser em outra vida. Mas que seja nessa, enquanto a gente está conseguindo amadurecer cada vez mais nossa consciência. Penso dessa forma. Tinha mais alguma questão que você tinha falado a respeito da responsabilidade do mal? Eu penso que seria nesse sentido, a gente entender qual é o nosso limite e respeitar a liberdade alheia de praticar o mal e praticar o bem dentro também de uma responsabilidade. Vou praticar, assumo e crio isso como uma disciplina. Dessa forma que penso. Queria resgatar a pergunta do Aloísio. Tem um debatezinho, um dilema ético. O pessoal ali atrás, o Mateus, o Neto, a gente de vez em quando comenta sobre ele. Uma criança chega num estabelecimento para comprar pão e ela dá o dinheirinho pro padeiro e ele pega o dinheiro, vai ter que dar o troco, ele não dá o troco, e a criança não percebe, não sabe, é ingênua, né? Aí o padeiro fica com aquele dinheiro, né? Poxa, mas alguém pode ver eu fazendo esse ato ilícito, né? De ficar com o troco da criança. Aí ele pega, pensa 2 vezes e devolve o troco e a criança vai embora. Então o olhar é mais ou menos assim. Ele fez a ação certa, que é devolver o dinheiro, mas pelo motivo errado. Então, na fila, o teu contexto não levou ao fim errado. Tu não só agiu corretamente com o fim incorreto. Então, tu não usou ninguém para chegar em lugar nenhum, né? Então, é exatamente o contexto de você viver os processos que são corretos com um fim em si próprios, né? É esse princípio geral que está por trás das parábolas do Cristo, que está na ética como Kant defende, que está no fato da nossa própria consciência. Porque às vezes você faz coisas
das mais diversas, mas tem tipo uma farpa na mente que fica incomodando, que parece que você fez algo errado, que é exatamente o mal moral. E a doutrina também esclarece que qualquer coisa, não é Deus que pune, a moral que regula, né? A lei moral é que regula. Não há um sofrimento causado por uma imposição externa, né? Nós somos artífices da própria dor que nós nos provocamos. Então, se eu cometo algo ilícito, algo incorreto, algo antiético, a própria sequência das coisas parece que regula. Eu sou chamado a ter que prestar contas disso, né? É por isso que eu sou responsável pelo próprio mal moral que eu produzo. Quanto à relação... Cadê a jovem que fez a pergunta? Está ali, né? Como é que você tem que se comportar se a sua conduta ética não é vista como ética no contexto que você está reafirmando? Não tem outra coisa para fazer, né? Você tem que se posicionar, arrastar pelo exemplo. Não é assim que você fundamenta a ação no próprio ato da ação. É ele que tem que arrastar. Jesus não explicava metafísica para ninguém. Ele era o próprio exemplo em ação, foi criticado e suportou, não é? Tu não és filho de Deus, é tu que o diz. Então Jesus se posicionava, ele tinha firmeza quando ele se posicionava. Isso que hoje a gente chama de inteligência emocional. Você tem que ter muita inteligência emocional para suportar esse campo afetivo e não sucumbir diante dos ataques. Eu trouxe aqui o exemplo de um livro que eu estou lendo. Ele diz assim: quem sou eu? E ele pergunta: e se eu sou, quantos eu sou? Né? Ele faz umas reflexões meio malucas aí, e ele vai dizer, por exemplo, que ele vai tentar pesquisar a moral dentro do campo das neurociências, tentar achar uma moralidade no cérebro, materializando a conduta. E aí isso dá margem para um monte de coisas, entre elas os relativismos culturais, né? Eu estou aqui sentado neste prédio, com ar-condicionado, e tem mulheres sendo mutiladas em muitas culturas islâmicas, mas como é correto, é da modinha você valorizar, né, qualquer conduta moral em qualquer lugar do mundo, porque você tem que respeitar as condutas morais e éticas de todos os povos, né? Você sai daquela ideia de uma ética moral maior, uma conduta moral maior que regule todas as ações. Eu não vejo nenhum movimento político, filosófico, ideológico que consiga aplicar os seus pressupostos sem assumir que existe uma moralidade maior. Ele não consegue. Ele não consegue. Algo em nós fica faltando, né? Muitas ideologias têm que agradecer muito ao cristianismo, porque a lógica judaico-cristã já traz para a gente uma noção de que existe um bem maior. Senão como é que você vai justificar que o seu posicionamento é mais correto do que o outro, né? Então, para nós que somos espíritas, somos espiritualistas, é ponto pacífico de que existe uma moral maior, sim. O que é relativo é a minha maneira de olhar. A lei moral vai me cobrando de acordo com o que eu for capaz de suportar, não é? Deus não vai me dar um fardo que eu não possa carregar, não é? Eu vou ser cobrado pelo que me foi dado. A lei moral é justa sempre, mas ela é universal e eu não posso alegar desconhecimento dela, porque ela vai regular as minhas ações. Então, como é que eu me comporto diante de um mundo que hostil ao meu posicionamento ético? Sendo firme com ele. Eu preciso ser firme e endossá-lo, não é? E é tipo aqueles dilemas éticos. Tem um trem passando, você está aqui na agulha do trem, aí tem um caminho que se o trem percorrer ele mata 5 pessoas, se ele percorrer pelo outro ele mata só uma. Para onde você gira a agulha? Pô, esse é um problema difícil de resolver. Ele, além de ser difícil, já tem uma outra coisa. Você sabe o final da resposta. Só que os dilemas reais da vida, como ela colocou, não são assim. Você não sabe o final deles. Você tem que decidir na hora. Se você puxa o gatilho ou não, se você aceita o suborno ou não. Você tem que decidir na hora. E é ali que a moral conta. O seu posicionamento, os seus juízos morais contam. Você tem que ser firme com eles. É isso. A gente tem 5 minutinhos para terminar, e aí tem 2 perguntas que vão exercitar um poder de síntese em 30 segundos para fazer a pergunta, e os nossos convidados aqui mais sintéticos ainda, em 4 minutos para responder essa pergunta. Olá. Sim, aqui... Não, segurou. Você falou, o bem sempre é o bem, o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Mas aqui na frente, na pergunta 749, ele fala assim: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra, não quando ele é constrangido pela força.
mas mesmo ele estando constrangido, ele não cometeu o mal, e o mal não é sempre o mal, qualquer que seja a posição. Então quer dizer que ele não tem nenhum grau de responsabilidade sobre o ato que ele está fazendo? O pessoal está estudando o livro dos Espíritos aqui, ó. Boa tarde. Eu só queria fazer um comentário dentro do que você acabou de falar, que eu penso assim, que a gente precisa cada dia fazer uma reflexão íntima e se perguntar de que lado realmente a gente está. A gente precisa se perguntar isso, de que lado realmente eu estou, qual é a bandeira realmente que eu estou defendendo. Porque quando o lado que eu estou, ele está condicionado a e a, é muito complicado. A gente precisa, eu sempre digo assim, quando a gente opta por esse caminho do Cristo, a gente paga um preço alto. A gente paga um preço, né? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, tu é muito abestada. Eu dizia, mãe, eu quero ser sempre a besta. Eu prefiro ser a besta do que a que apertou o gatilho. Então, são escolhas que a gente faz. E a gente tem que ter coragem de fazer essa escolha. E de decidir de que lado a gente está desde a hora que a gente joga o bombonzinho na rua. Desde o bombonzinho, do papelzinho do bombom que a gente joga na rua, as coisas maiores que definem muito quem a gente é e de que lado realmente a gente quer estar. Então, gente, já agradecendo aí a presença de vocês e convidando amanhã o Livro dos Espíritos Responde, na sua segunda edição no EIMEP, o tema depressão. Vamos ter Marta Leão e Keila Magalhães aqui para discutir um tema que é recorrente, necessário para nós e para a sociedade. E para finalizar aqui, depois dessas duas provocações, passar a palavra aqui para o Luciano e o Fábio. Bom, eu vou tentar responder, já vou fazer minhas considerações finais para garantir o nosso bom andamento do encontro. Na tua pergunta já está a resposta, porque a questão é responsabilidade, não é punição, não é isso, é responsabilidade. A pessoa, eu nunca esqueço da passagem da vida de Paulo, que quando ele foi condenado, ele foi decapitado. E a pessoa que executou a sentença já amava Paulo. Eu vou ter que te punir. E Paulo olha e diz, cumpre o teu dever. Então, ele é responsável, culpado não. Então, a pessoa que vai à guerra, ela vai para defender o país dela, vai para defender a família. Não é justificar o assassinato, o extermínio. É o que a Luísa falou, de novo é o mal moral. Na guerra, existem os assassinatos em série, as violências cometidas, os crimes de guerra, é o mal moral. Ele vai ser chamado à razão de forma muito contundente. Não é punição. É a lei moral regulando as ações. Não é? A lei moral é que me alcançou. Não há punição. Não é? O sofrimento que decorre daquilo é moral, é meu. E eu vou carregar aquela dor, que pode ser a pior punição de todas. Agora, quem puxou um gatilho tem um grau de responsabilidade, que ele precisa arcar diante da lei divina. Né? Deus não vai colocar um fardo em quem não pode carregar. E, assim, acho que como consideração final, eu deixo uma reflexão que o nosso grupo fez, quando se preparou para esse momento, que você pode ler 1000 livros sobre ética, você pode ter lido toda a história da filosofia. São os atos reais da vida que nos criam os grandes confrontos e que nos fazem amadurecer. Não há processo que você viva moral ou nesse campo científico da ética que você apreenda para a sua alma se você não vivê-lo. É aquele processo de imersão profunda que você faz mergulhar em si. Eu errei, eu peguei dinheiro, eu roubei, eu atentei, eu agredi a pessoa. E eu estou assumindo essa vergonha, essa culpa, essa raiva. Enquanto você não traz isso à consciência, você vai ficar lendo livro de ética. Livro de ética não torna ninguém ético. Eu posso ler 1000 textos desse e conhecer de cabo a rabo o livro dos Espíritos. Conhecer 1000 éticas cósmicas, de acordo com muitas doutrinas religiosas. Mas é a vida vivida como agentes sociais reais. Fatos reais é que torna a moral refletida, vivenciada e autêntica. Então, eu vivo mais próximo de uma moral cósmica, ou essa moral do Cristo, eu querer viver igual Cristo, ver o que eu posso fazer com qualidade, sem ficar me cobrando aquilo que eu não posso fazer. Mas eu preciso fazer. Então, acho que se não há reflexão ética profunda, moral profunda, se eu não voltar para dentro de mim mesmo e colocar aqui na mesa o que eu faço de errado verdadeiramente, assumindo a responsabilidade disso. Esse tipo de moral que eu acredito. Obrigado, gente.
sobre essa situação que ela colocou agora há pouco da guerra, a gente sempre tem que lembrar que existem atenuantes e agravantes. O matar, naquele momento de guerra, ainda que imposto, é matar. É contra a lei. E a lei divina. O maior valor que está, inclusive, no Livro dos Espíritos, é a vida. Atentou contra a vida, atentou contra a lei de Deus, atentou contra a lei divina, mas como foi imposto a ele fazer aquilo, havia necessidade. Ele não podia descumprir um dever, que é o que o Luciano acabou de falar. Então vai haver o julgamento dele, tanto pela consciência quanto pelas leis divinas, mas observando atenuantes e agravantes. Diferente de mais adiante quando ele fala a respeito de pessoas que se comprazem. Quando Haroldo Dutra fala que precisamos olhar a história, que olhemos para trás, olhemos a história, mas não olhemos com aquele prazer de quando estávamos lá, massacrando, invadindo lugares, e essas reminiscências aparecem aqui, que elas não aflorem novamente, que elas realmente tenham ficado no passado. E já nos encaminhando para o final, agradecendo a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, me vem à cabeça uma música da Marisa Monte que diz, né? Por isso eu pergunto a você no mundo, ser mais inteligente, o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola, a vida é um circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Ela está fazendo referência ao profeta Gentileza, considerado louco, que andava pelas ruas do Rio de Janeiro, pregando a gentileza. Uma palavra que está caindo em desuso. Gentileza, gratidão. E ela faz parte de uma grande e pequena ética ao mesmo tempo. A grande ética de Aristóteles, que é a nossa reflexão, e a pequena ética, que é a etiqueta. A gente já não diz mais, por favor, bom dia, obrigado. E é uma educação que é de um valor tão grande e ao mesmo tempo está se perdendo. Que possamos lembrar disso. Que eu posso deixar para vocês a minha gratidão por estar aqui. Muito obrigado. E nós agradecemos ao Luciano, ao Fábio, a todos vocês, e que essa luz da humanidade não seja um livro, mas que seja o nosso agir aqui e lá fora. A sociedade precisa de todos nós, não de converter espíritas, mas de agir dentro de uma ética do bem, do amor e da paz.